Pronto, chegou. Aí assim, né? Por exemplo, assim como eu estava dizendo ao senhor, a Q5, por exemplo, é se possui filhos. Aí a Q6, número de filhos. Aí seria muito legal a gente automatizar, né? Porque na hora da digitação, quem não tem Uhum. filhos, a gente já parte para outra. Exato, exato. Aí, o que eu estava tentando era seguir o passo a passo que o senhor ensina lá no YouTube. Só que quando Uhum. chega no final, que a gente aperta em salvar, aperta OK, aperta em salvar, ele sempre dá uma mensagem como se tivesse, não tivesse reconhecendo a variável. Certo, vamos dar uma sacada lá. Você chegou a fazer a codificação do salto, não é isso? Isso. Vamos lá. A gente tem que fazer de um por um, né? Aí eu fiz Isso. essa justamente a da Q5. Perfeito. Aí a gente vai aqui, né? Acho que eu me Isso. lembro. Aí aqui a gente Clica na coloca. seta aí, né? Vai aparecer um asterisco na que você vai fazer agora, certo? Possui filho, né? Clica nela. É, aí é Aí aqui, vamos né? usar aquela função se, né? If, né? Cadê? Acho que é iteração, né? Programas, acho que é programas. De cabeça assim, Aqui. não, Ai, não, né? pior que eu Então não me lembro. Eu acho que RD. essa terceira aqui, é essa, Essa né? é esse Pronto, mesmo. aí If, então, vai aqui. É porque eu também se. sou péssima no inglês. Não, tranquilo, somos dois. Então, veja bem, se a Q7, acho que é Q7, né? Tem filhos, é a É Q6, a Q5. A Q5. Q5 é se tem filhos, a Perfeito, Q6 é o número de filhos, aí a perfeito. Q7 seria a próxima que a gente deveria pular, né? Assim, para Tranquilo. seria a variável. Agora aqui não ficou na ordem, sabe? Não, ele coloca na ordem como se fosse variável texto, né? Então, ele não considera o número, ele considera o texto. Aí começa com a primeira, depois a 11, depois a 12. Ele faz uma coisa louca lá. Mas ela tá por aí. É Q5, né? É, eu já achei ela aqui, foi porque eu passei Ó, o direto. número de filhos está ali. É aqui, Q5. Danadinha. Possui filhos, pronto. Se que é Aí 5, vai né? aqui, Aí, a então, né? igual. É igual, sim. A 2, né? Que é o não. Você usou o 2 É, como não, né? na verdade, eu usei no meu dicionário zero como não. Zero não Pronto. e um sim. Aí eu já É, coloquei ali, perfeito. né? Então, se for igual a Aí, não, aí clica nesse então, né? Esse THN é friend, né? isso, Friend, sei lá. isso. Friend. Aí No aqui eu Brasil acho aí. que agora é, Isso, agora sim. Variável, atribuir, né? é. Unsigned, né? Acho que é isso. Aí no caso, eu tenho que colocar de novo a Hum. 5 ou já é a 6? Não, já é a Seria a 6. Você, 6, você né? vai atribuir a número de filhos o valor que não se aplica, né? Ou zero, na verdade, né? Quem não tem filho. Isso. Então, aqui é 6, É. Aqui número 6 de tá filhos. aqui. Pronto, aí aqui eu vou para NA, tá? Pronto. Mas veja, no caso aí, como é uma variável numérica, você não coloca o NA. Lembre que, como essa variável quantidade de filhos, você colocou como numérica e não como texto, né? Se fosse uma Ah, variável do tipo texto, aí você colocaria NA. Totalmente, concordo com você. Mas ok. ainda mais, né? Colocaria NA e entre aspas, porque quando vai atribuir um texto para uma variável texto, você coloca o texto entre aspas, tá certo? Aham. Mas no caso, como essa Q6 N filhos é uma variável numérica, você tem que atribuir um número, né, a ela. E Aham. o número correspondente à pessoa que não tem filho é o zero, né? Então, quando a Ah, pessoa colocar 2 lá na variável tem filhos, ou melhor, né? Tem filhos, zero. Que é que não tem, né? Zero. Quando der um enter, automaticamente vai aparecer zero aí na parte de número de filhos, né? Bota zero. professor, eu tô achando que foi isso, então, que eu errei. Foi. Porque você colocou NA, você colocou um texto para uma variável numérica. Aí ele percebe que a Isso. variável é numérica e você está atribuindo um texto. Aí ele diz, opa, a Caramba, tá informação não está vendo? batendo, né? Não, pois é, a gente tem que estar assim com quem entende mesmo, porque a gente tá fazendo às vezes uma bobagem e não tá prestando Não, atenção, é uma né? coisa pequenininha, é uma coisa pequena. Dá É, um aí eu OK. já aperto OK. Aí depois que você, ó, se for igual a zero na Q5, a Q6 vai receber zero. E depois Aham, você vai para a pra questão 7. 7, né? Isso. Então, Aí eu mais vou uma aqui de vez no novo, botão né? então, né? E agora vamos para a função field, né? Campo ali, fields. Isso. Aí vai A aba aqui, né? fields, eu acho que é isso, ir para Doença doença crônica. crônica, né? E clica Isso, no botão seria a OK. 7. Isso. E aí, mais uma Aí, vez no OK. OK,
E ele agora vai imprimir aqui no, na sintaxe, né, do Isso. Aí eu salto. salvo, né? Clica no botão salvar ali só para dar aquela conferida, né, que não vai dar erro nenhum. Olha lá. E agora clica no botão OK. Ele já salvou, já guardou Uhum. essa automatização, certo? Aí aqui eu vou lá e confiro se tá com asterisco, não é isso? Mas eu acho que já colocou. Vamos ver? Olha Tá. lá, colocou. Ah, que perfeito! Agora vamos ver se tem mais algum salto, né? Por quê? Porque Uhum. veja bem, quando você, inclusive, clica aí na Q5, clica na seta, clica na Aham, Q5, ele vai carregar embaixo o código, certo? aham. Vamos lá, vamos entender. Aí quando você coloca zero é porque foi não. Eu não sei, Thaís, no formulário que você vai coletar, se aconteceu alguma situação de essa informação ser ignorada. A pessoa nem marcar que tem filho e nem marcar que não tem, Assim, certo? propriamente em filhos não, mas em idade algumas pessoas pularam. Pronto, mas veja, toda vez que a gente faz a codificação de salto, a gente também já deixa armada a codificação de ignorar. Como é? Você copia esse texto, copia ele aí, clica aí, copia o texto, seleciona ele, copia, desde o if, certo? Desde cima. Uhum. Pronto. Pronto, aí clica na parte de baixo dele mesmo, aí no end, dá enter, Ih, peraí que lá, não lá no tá. finalzinho dele, no finalzinho, fora do if, isso, clica fora, dá enter, cuidado para não separar o end aí, isso. É, agora eu acho que Dá não o copiou, Ctrl, não. acho que copiou, não, Ctrl V. Deixa eu ver. É Ctrl C agora, dá um Ctrl C, depois embaixo, Ctrl Ver, V. ver. Foi. Pronto. Aí veja, dá um enter entre o end e o if, o próximo if, para deixar um espaçozinho aí, pronto. Aí veja, você copia o mesmo código e substitui os valores, né? Quais? Ali onde tem Q5 possui filhos, se a pessoa não responder se tem ou não tem filho, você vai colocar o código 9. Então, coloca 9 ali. No seu dicionário, inclusive, tem que ter essa informação. Ele pode dizer que sim, dizer que não ou ignorar. Se ele ignorar que é o 9, então a quantidade de filhos fica 99, dois dígitos, né? Eu não sei se essa variável você colocou com dois dígitos lá no banco de dados, mas daqui a pouco a gente vai olhar. Coloca aí no lugar do Hum, 0, 99. Por quê? 99 é uma quantidade impossível, né, em quantidade de filhos. Em vez de zero ali, coloca 99. Porque eu informo. Não, nesse não, nesse não. Esse aí é da Q5, né? Da Q5 é só o 9. tá. A quantidade 99 é da quantidade de filhos, né? Embaixo. Ai, peraí. Número de filhos, no caso. Isso. Número de filhos. Esse por quê? Porque se a pessoa ignorou a resposta se tem ou não filho, se está em branco no formulário, no prontuário, automaticamente tem que ter o 99 na parte de baixo. Né? Eu não sei se esse 99 é a quantidade de filhos, você deixou a opção para dois dígitos, 10, 11 filhos, É, 12 não, deixei filhos. só para um. Para um. Então Aham. coloca um 9 só um 9. Eu acho pouco provável a pessoa ter 9 filhos, né? É pouco É. provável. Eu espero que não, mas vamos lá. Dá um OK ali, um salvar e um OK, porque aí você fez a configuração para os dois, né? Perfeito. Vamos ver se tem mais algum salto lá, né? É. Ó, Hipotire... hipertireoidismo, né? Isso. Aí depois tireoide. Aí, no caso, a Q7 ela também seria uma, né? Porque nem todo mundo tem doença crônica. Perfeito. Se a Então, pessoa não tiver doença crônica, automaticamente essa Q81, Q82, Q83, pula. Q84, Exatamente. Q85, todas elas deveriam ficar, não se aplica, né? Isso. Aí eu É posso isso? fazer o mesmo processo, né? Pode, De. pode. Vamos lá ver se pegou a ideia. Vai lá. Vamos lá. Então agora é na Q7, né? Isso. Doença crônica. 7. Ela é 0 e 1 também, 0 para não, 1 para sim. Isso. Isso. Então, recorde aí, if, né? Se acontecer o quê? Se Q7, escolhe Q7 aí na parte de baixo ali, né? Isso. Q7 foi igual a zero, não é isso? Isso. Procurar. Gente, passou? Não. Não, Ah, tá aí, já tá aí, achei. 60.
A igual Pronto, a se quiser for zero. igual a zero, aí o que acontece? Você clica no então. Certo. Aí para cada uma das Q8, Q81, Q82, Q83, Q84, Eu vou tentar se ele tirar não um. tem doença, aí tem que colocar o código do não. Se aplica, não se aplica, certo? Que normalmente é o código 8, né? A gente normalmente coloca zero para não, um para sim, 8 para não se aplica, ou um para sim, 2 para não, 8 para não se aplica, né? Aí, então, no caso, eu vou pegar cada uma delas. Acho que elas É, são mas você, peraí, mas você clicou no errado aí. Você não vai para não, ainda não vai para não. Você vai Ah, é primeiro verdade. atribuir, né? Ih, caramba. Então é ali em então Aqui, variáveis, aqui, né? isso, assign, né? Aí você vai atribuir um número, né? Um número correspondente a não se aplica. Qual? Normalmente a gente usa 8. Para qual variável? Q81, procura aí. Q81 é a primeira comorbidade, né? Isso. Tá no finalzinho, né? Q81 bota 8, né? A parte de baixo ali, a expressão 8. Por que 8, professor? Por que 8? Porque, veja, a gente pode usar o 8, né? Ou até mesmo zero, porque se você perguntar, tem tal doença? A pessoa diz sim ou não. Não é isso? Se a pessoa não tiver a doença crônica, é não para todas, né? Então vai colocar o zero, né? Eu acho Pronto, menos pode ser. confundível. Pode ser, né? Na verdade, Thaís, o 8 nesse caso aí seria melhor, por quê? Porque você ia separar quem não tem a doença daqueles que não se aplica. Aham. Isso eu falo No por conta caso, da análise estatística que eu for fazer. no caso, eu teria Eu que acho melhor o 8, sabe por quê? Quando você for tirar uma frequência na análise, na época da análise, né? Aí você tirar a frequência, você vai confundir quem não tem com aqueles que não se aplica. Aqueles que não têm porque tem alguma doença, mas não aquela, com aquele grupo que não tem doença. Não sei se você pegou a ideia. entendo, tô Porque, entendendo. veja, quando for fazer análise, você colocando 8 ao invés de zero, você só colocaria zero para quando a pessoa não tiver realmente a doença. Tem outras, mas não aquela que está, né, marcando. Aham, Ah, é melhor, quando você não tem a doença, colocar o código não se aplica. Por quê? Porque você diferencia quem não marcou porque, né, não se aplica e quem não marcou porque foi zero, porque não tem a doença. porque não tem, né? Entende? Pronto. No caso, eu É só teria para que ter. colocar essa informação no dicionário? Sim, sim. Você, quando for definir essa variável aí, 8.1, você colocaria zero para não, um para sim, 8 para não se aplica. O que é o Aham, não se aplica? É aquelas pessoas que marcaram desde a Q7 que não tem comorbidades. aham, Entende? Aí você entendi. diferencia, mas se no final das contas faz alguma diferença em termos de conseguir a quantidade de pessoas que têm a doença? Não. O que faz a diferença é que se você precisar na análise fazer alguma divisão daqueles que não têm porque realmente não marcaram a doença, mas tem outra, e aqueles que não têm porque não têm comorbidade, aí você vai ter essa informação bem expressa ali no valor 8, né? 8, 0 Aham. e 1. Né? 0 para sim, 0 para não, 1 para sim, 8 para quem não tem doença. Ou seja, a pergunta não se aplica. Entende? Aham. É, deixa eu só anotar aqui. Aham. No caso, eu tenho que fazer, assim, acrescentar em todas as variáveis, se aplica e o 9 ignorado. Isso, isso. Ó, agora mesmo, se então se aplica nessa, né? Dá ok. Ah, é Aí aqui. vai ficar na 8.1, o código 8 é mais uma vez. Então, é Q8.2. Ah, aqui de novo, né? Ou é aqui? Uhum. Ou então, depois Opa, atribuir, né? cortou. Um sign.
Aqui Voltou? mesmo, né? Clica de novo no então. Atribuir isso, unsign. Aí, a mesma coisa, eu Seria a coloquei 2. 8.2. Lá no finalzinho, pode arrastar de vez aí que. Isso. 2. 8.2 Aí igual seria a 8 8. Opa, também. 8. ok, né? Ok. Aí mais uma vez, então, atribuir que é 8.3, né? Olha lá, 8. Ok. Mais Mais uma uma vez, vez. então, que é 8.4. E deixa eu ver aqui. 8. Mais uma vez, né? Então, opa. Não, não. Clica fora. Clica fora. Pronto. No então. O então. Ah, não. Tá vendo? É porque confunde a janela. Atribuir agora, que é 8.5. Pronto. 8, 8 e ok. ok. Pronto. Eu não sei se tem aqui 8.6. Clica lá no então. Tem a 6 Eu ou não? acredito que não. Eu acho que aquela já era uma Clica outra. atribuir. Clica na seta para a gente ver lá a última variável do banco lá. Não. Tem não, né? Pronto. Não. Pode cancelar então aí. Cancelar. Pronto. Veja, depois que ele atribui o 8 a 81, 82, 83, 84, 85, ele vai para a 9, né? Então, mais uma vez, clica no então. É verdade. Só que agora você vai no campo, né? Field, não é atribuir, é field. Isso, go to, né? Ir para. E aí escolhe a Q9 para o cursor ir para ela. Q11, Q9, cadê a Q9? Mais embaixo, eu acho. Procura ela aí. Ele tá bagunçando porque tá tudo em ordem alfabética. Aí na cabeça dele a ordem alfabética é diferente da gente, né? Da numérica. Opa, uso de medicamentos. E ok. Ok, né? Pronto, dá um ok agora. Pronto. Aí sempre essa ideia, veja, você criou o salto para o código quando o set for zero. Aí você tem que copiar esse texto, colar embaixo e fazer o salto para quando ela foi ignorada. Porque se essas variáveis anteriores dependem da primeira, quando ela é o resposta não, ela também depende quando a resposta de cima foi ignorada. Então, se ele ignorar a de cima, o que é ignorar a doença crônica? É você perguntar, tem doença crônica? E no formulário, no prontuário, não ter essa informação, está tudo em branco. Aí você não sabe se está em branco porque a pessoa não tem, e você não pode dizer que a pessoa não tem, ou se está em branco porque esqueceu de responder. Aí ela fica ignorada, código 9, certo? Então, na Q7, quando for igual a 9, todas as outras também vai ser código 9, certo? Então, clica lá, substitui o 0 por 9, e também todas as respostas aí de 8 vai ser 9 também, certo? Tá pegando a ideia, Thaís? Quando você ignora a primeira lá em cima, ignora todas também, Eu vou certo? pedir um. Agora eu que vou pedir outro favor Quando para o você senhor. coloca. O senhor teria como Diga aí. me passar essa gravação? Porque assim, se eu tivesse alguma dúvida, eu poderia Sim, conferir? sim, sim, Ótimo. sim. Com certeza. Quando ele carregar para mim aqui, que ele carrega, né? Aí eu mando para você. Aí, Clica ali em salvar, salvar. certo? Ó, Bota em salvar e depois em OK. aqui eu dou uma Aí conferidinha. você vai ter, né? Ó, aí você tem que olhar aqui, né? Já fez o salto para qual? Ah, certo. Vai conferir, né? Isso. Esse Botei 7 para tá lá, ó, frente. salvou, né? Se clicar nele, ele mostra o código aqui embaixo. Clica em OK aí para fechar essa janela para a gente ver lá no banco qual é o próximo salto. É. Seria
A Q9, inclusive, de novo, né? Porque é uso de Também, ó. medicamentos, aí, Isso. E a Q9 vai envolver quais medicamentos, né? 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, aí o 10.6, mesmo 10.7, processo, né? 10.8, 10.9, 10.10, 10.11. Aí, ó, da Q9, se Q9 for zero, essas todinhas recebem 8. Por Aham. quê? Porque são variáveis numéricas, né? Se fosse variável texto, receberia a palavra NA, como você estava colocando, certo? Uhum. Depois você copia a cola. Se a Q9 for 9, que é ignorado, todas as outras vão ser ignoradas até a 10, 11. Certo. E seu cursor vai para a questão Q11, frequência de evacuação, Isso. certo? Pronto. Pronto, eu acho que deu para pegar. Eu acho que Pegou a era ideia? só realmente isso Pronto, mesmo pronto. que eu não atentei. Pronto. Quando terminar, Thaís, atente para, né? Quando for sair, clicar ali em File, né? File. Aham. E botar não, né? Isso, sair, né? Eu vou Exit. até sair aqui E e quando ele não. perguntar aí, dizer não, certo? Eu vou até sair. Veja, quando for começar a digitação do banco de dados, aí tem que lembrar daquela aula em que você faz a cópia, né, do banco, tudinho. Sim, Tá sim, lembrado sim. disso, né? Aham. Você não digita no o original fica guardado para você digitar no Digi1, na cópia Aham. Digi1 e na cópia chamada Digi2, que você vai renomear, Digi1 e Digi2, Isso. certo? Pronto. Para depois fazer a Professor, validação. eu Oi, queria conversar só mais uma coisa com o senhor. diga aí. É, eu sou orientanda da professora Iracema e sou Hum, coorientanda da professora Jaqueline. hum, E quem ia fazer a avaliação, né, assim, do meu banco era a Jaque. uhum. Mas só que Jaque, ela tá com umas pendências por causa do pós-doc dela e ela disse para mim que não ia conseguir fazer essa análise do meu banco. Sei. Aí eu estava conversando com a professora Iracema, né, a respeito, de alguém que poderia fazer, porque assim, eu não me arrisco, porque assim, o que eu sei é muito primário e eu tenho medo, assim, de ficar muito tempo insistindo e eu estou Aham, praticamente, assim, perto de defender, então eu preciso adiantar isso. certo. Aí a professora Iracema até tinha me sugerido o senhor. Por coincidência, eu tinha dito a ela, não, professora, inclusive eu vou ter uma reunião com ele hoje e tal, que eu estava com as Uhum. dúvidas. Aí ela perguntou assim se eu, né, poderia falar com o senhor tal, para a gente ver assim sua disponibilidade. Certo, veja, eu acho interessante, Thaís. Você não vai gostar, não, mas eu acho interessante. E você, veja, toda a parte univariada e bivariada, e pelo que eu vi no seu trabalho, não é difícil, é um trabalho tranquilo, pelo que eu vi no banco, assim, a parte de análise, sabe? Eu acho que a parte uni e bivariada, valeria a pena você aprender a fazer e fazer. Por quê? Dois motivos. Quando você faz análise, você pega mais conhecimento ainda das suas variáveis, do que está acontecendo, da associação que existe, por que recodificou a variável, entende? Quando você pede para alguém fazer, normalmente consegue entender, consegue, mas é diferente porque você construindo, você vai vindo passo a passo, entende? Aham. Então, assim, eu indicaria você fazer pelo menos a uni variada e a bivariada, que é a fase, né, não modelagem, né, mas a parte uni e bivariada, porque a multi exige um pouco mais de conhecimento. Mas isso também, né, existe disciplina que é a bioestatística 2, né, que você aprende a fazer modelagem. Mas, assim, de início, a univariada, a bivariada para você, eu acho que valeria muito a pena. Entende, Thaís? Aham. Eu não sei como é a tua rotina de trabalho, eu acho que você deve trabalhar além da aula, não é isso? Das aulas, né? Ou Não, não? não, assim, eu tô só realmente no mestrado. Mas é porque eu tô Aham, pagando aham. grupos 2 agora. Aí, Sei. assim, eu tô correndo para terminar de escrever, porque a minha apresentação já vai ser Uhum. agora no final de novembro. Aí eu tô Sei, assim, sei. nessa reta Eita, já final é agora, mesmo, de novembro? sabe? Outubro, novembro. Assim, Porque você já apresentar está querendo grupos apresentar 2 já agora, sim, não está mas eu tô apertado. pensando, é. Mas assim, a defesa mesmo provavelmente vai ser no final de dezembro. Aí Aham. eu não Tua sei, digitação assim, vai começar quando? Para eu ter uma ideia aqui do. E vê quantos, só, e professor, quantos eu tava questionários tendo, são? são 3 questionários, Quantos? 3, Oxente, 3? é, 3. Não, eu tô achando estranho. Por que 3? Por quê? Como assim?
Não Não, entendi, porque... deixa eu refazer a pergunta. Eu sei, Ah, entendi agora. não. São três questionários. Quantas pessoas? Muitas Quantas pessoas, pessoas? eu Ah, sim, perguntei errado. Não tá? são 118. Aí tu vai começar a digitar agora. É, porque assim, eu estava tentando justamente tentar terminar essa máscara para adiantar o mais rápido possível para começar a digitação. Tô Só tava, entendendo. não comecei assim porque eu estava realmente emperrada Tá nisso. errada Demorei nisso, né? muito. Não, beleza, beleza. Eu tô só perguntando para ter uma ideia do tempo. Veja, eu ainda acho importante você analisar. Por quê? Porque eu acho que a unha bi, ela é tranquila, entendeu, Thaís? Eu Aham, acho que é importante. Assim, para fazer análise, eu estou sem tempo por causa da minha tese também, que eu estou na época de tese também, de construção de relatório, a parte final, né? Aí eu aham, estou sem tempo de conseguir fazer. Mas se você disser, não, essa eu não consigo, não. Eu tenho pessoas para indicar, para fazer a tua análise, né? aham. E eu não sei o valor que ela cobraria e tudo mais, porque tem que conversar com a menina. Mas, assim, eu acho importante você fazer. Se você quiser, você dar umas ideias, a gente vai passando a ideia, vai... Inclusive, né, aquela parte, acho que você pagou bioestatística comigo, né, a parte de análise Isso. univariada. Aquela parte univariada não muda, é a mesma coisa para dissertação, para tese, para TCC, é o mesmo Aham. feijão com arroz. A parte de análise bivariada também não muda, né? A gente poderia até marcar uma reunião para eu dizer, ó, usa isso aqui daquela forma, usa isso aqui daquela forma assada, né? Assim assado e tudo mais, mas depende tudo do seu, da sua motivação de realmente querer ou não meter a cara nesse negócio. Eu não estou dizendo que você dizendo que não, que você vai ser uma má aluna, não é isso não, viu? Entendo. Pelo contrário, é como se você, acho que a questão do fazer está muito atrelado a pessoa realmente ter confiança em meter a cara e fazer. Se Aham. sentir segura, né? Segurança em fazer, né? Às vezes não é segurança, não é falta de segurança, não é falta de não ser um bom aluno, né? É falta só de ter o receio, né? De meter a cara e fazer errado e tudo mais. Mas, assim, fica à sua disposição. Se você disser, Sandro, veja alguém, aí eu consigo arrumar uma pessoa para fazer, sim. Uma pessoa que eu, né, confio para fazer análise. E você ela vai desenrolando com você. Se você topar a ideia de fazer, aí o que eu indico, né? Pelo menos a parte unibivariada, você consegue ter um material muito bom, né? Que é a aula que a gente teve, está gravada, né? Inclusive. O feijão com arroz é o mesmo. Por exemplo, tem uma aluna agora que eu estou orientando, que eu vim falar com você, eu deixei ela lá, vim falar com você. Ela está exatamente fazendo análise estatística no SPSS lá, e eu deixei ela fazendo as variáveis lá e fazendo o cálculo das medianas, né? Da tabela, porque ela já tem essa habilidade, entendeu? Aham. Então não é difícil, é uma coisa que é tranquilo e eu acho que é uma construção para você, por quê? Porque quando for para o doutorado, você vai precisar disso novamente. Quando for fazer uma pesquisa qualquer, vai precisar novamente disso. Você já me deixou muito contente hoje em só ver você fazendo seu banco de dados, já me deixou muito contente, porque mostra que você absorveu, né, o que a gente viu em sala de aula e está desenvolvendo. Com as dificuldades normais, que é normal aparecer dificuldade na automatização, é normal. Mas você viu que é uma coisa simples, ó, você entendeu aquilo ali, nunca mais você esquece. É Entendi, Thaís? verdade. É, professor, Então, o senhor está me convencendo, acho que eu vou fazer mesmo. não, mas veja, você vai gastar um dinheiro, né? Digamos, vou fazer um estudo, certo? Um trabalho seu de mestrado, você vai gastar aí R$ 1.000 para fazer uma análise dessa. Aham. Um chute. 1.200 reais. E uma coisa que você viu aí, ó, rapidinho você fez o banco, né? Deu trabalho, deu, né? Tem as complicações no meio do caminho ali, alguma dúvida ou outra tem. Mas aí fala comigo, só estou com a dúvida, a gente abre aqui a reunião, te explico o que foi feito na videoaula, o que está sendo feito aqui, o que você pode fazer no seu trabalho, levando em consideração o que foi dado em videoaula, entendeu? Claro que Aham. se chega na parte muito variada, talvez você tenha alguma dificuldade, né, nesse momento. Mas aí é um momento lá na frente. A parte para disciplina aí, a parte bi e univariada, você vai entender todinha. Entende, Thaís? Aham, entendo. É Ô assim, professor, no caso assim, para avaliar o meu banco de dados, quais são as etapas que eu precisaria fazer? Assim, por exemplo, se eu quisesse fazer tudo. Ah, desculpa. assim, É, vamos fazer por parte, né? Eu indico você começar com a univariada. Então, eu aham, acho que, de início, olhar o formulário, ver quais são as variáveis categóricas, quais são as variáveis quantitativas, criar as tabelas univariadas, obter aquelas tabelas simples, N percentual, entende? aham, Para variáveis quantitativas, que eu vi que você tem um score, né? Mostra o banco para mim de novo, abre o banco, para na linha. deixa eu Eu vi ver. que você tem um score aí no banco,
esse score provavelmente vai ser calculado em score total. Eu acho que é mais ou menos por aí. Vamos ver se tem um score total. Ok, né? Pronto, veja. Ele tem um score total. É para avaliar o que mesmo? Tá me dizendo? É a associação entre o perfil nutricional e a saúde mental de enfermeiros. Saúde mental, né? Isso. Pronto, ó. Essa parte que tem Q36, SR, SQR1, né? Ele faz um questionário de saúde mental, que Hum, ele vai até a Q55. Aí, assim, para não repetir as palavras não, as perguntas, né, porque fica muito extenso, o nome desse questionário é SQR. uhum, Aí são 20 perguntas, aí eu fui colocando uhum. assim, SQR1 até a 20. Perfeito. E E aí depois entra Q56, né? E Q57 diante é o César, né? o 56 é o IMC, Uhum. do profissional. E esse que tem CESA é também um questionário de frequência alimentar. Na verdade, não é um questionário de frequência alimentar, é um questionário que pergunta sobre alimentação. Aí o Uhum. nome do questionário é Como está a sua alimentação? Aí Certo. eu coloquei as iniciais que deu CESA. Aí segue Perfeito. esse mesmo Perfeito. roteiro, assim, de 1 até 24, que são 24 perguntas também. E a resposta é 1, 2, 3, 4, 5, é? Isso, que é equivalente assim, nunca, quase nunca, às vezes, sempre. Perfeito, Agora, o perfeito. de saúde mental, que é esse QR, Uhum. ele é só sim, não. Aí é Uhum. 010101, porque é só sim, não. Perfeito. Só estou com uma dúvida. Esse banco que você fez, quando você acabou de fazer ele, você checou a ordem de tabulação? Sim, sim. Checou, né? Inclusive, eu tenho até como ver aqui, né? Vamos ver ali. Vai ali em Edit, editar, né? Segundo menu, Edit e Ordem of Field, né? Ordem de tabulação de entrada, a última. Isso. Bom, Pronto, vamos só não. conferir aí. Conferiu isso aí direitinho, não foi? Q1, Q2, Sim. Q3, Q4, vai lá. Inclusive, quando eu fiz, deu tudo fora de ordem, eu tive que colocar um por um. Porque botou uma abaixo da outra, ela foi bagunçando, porque né, ficou ao lado, a percepção dele ficou um pouco alterada. Tese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Confio tudinho, né? 56. Tá tudo certinho aí, né? 57. Tá, tá Pronto. sim. Beleza. Então, mais orgulhoso ainda do seu banco, viu? Muito bom, muito bom. Agora só a automatização ali da Q9. Acho que a automatização, né? A Q11 não tem automatização. A frequência de evacuação, a Não. aparência de fezes, dificuldade do sono, todas são independentes, não tem o salto. Isso. Atividade física, na Q16 tem um também ali, ó, né? 16, atividade física. Tem um salto também ali. Na Eu acho. Q17 você colocou assim, diariamente, 2 vezes por semana, Ah, 3 vezes por porque tem semana. gente que não faz, né? Atividade física, é verdade. Mas ali, na verdade, veja que interessante, Thaís, nessa Q17, que é a frequência, ela não precisaria ser de múltipla resposta. Por quê? Porque é impossível conseguir fazer, né, uma atividade mais de 5 vezes e também marcar a opção 3 vezes. Não é isso? Não entendi muito. Veja bem, se eu perguntar a você, você faz atividade física Sim, e quantas vezes por semana? 5 vezes. Ponto. Você tem a opção de fazer 5 vezes e também fazer 2 vezes? Não, né? Aham. Ou seja, a sua resposta nessa pergunta, ela é única. Ela não é de múltipla resposta, entende? É diferente de eu perguntar a você assim, ó, você toma medicamento, Thaís? Não, Ou não? É uma pergunta não, mesmo. não, Nenhum medicamento, vitamina, nadinha. não, nadinha. Então, sua resposta seria zero, automaticamente ficaria tudo ali, não se aplica, né? 88888, não é isso? Isso.
Aham, Então, mas na atividade física, quando eu perguntei a você, faz atividade física, você disse que sim. aham, E você disse que faz 5 vezes por semana, não é isso? aham. Você não pode me responder que faz 5 e também dizer que faz de 1 a 2, entende? Entendo. Então, é uma resposta que ela que a gente chama uma resposta única e não resposta múltipla, né? Essa opção de fazer assim, ó, Q17.1, Q17.2, Q17.3, Q17.4, Q17.5, ela só vale quando é uma variável múltipla, quando como é a questão dos medicamentos, como é a questão da doença crônica, né? Porque eu posso ter mais de uma doença, eu posso tomar mais de um medicamento, mas eu não posso ter mais de uma frequência de atividade física, entende? Entendo. Então, no caso É ali, verdade. posso deixar assim, Alessandro? Até pode, mas para análise depois a gente vai ter que agrupar. Então, o ideal seria você deletar aquele 17.5, aquele 17.4, aquele 17.3, aquele 17.2, aquele 17.1. E aquele 17 frequência F, você colocará como numérica para receber o número correspondente à categoria. Se você marcou 5, a categoria seria a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Não, quinta não, a quarta, né? Porque a quarta vai de 4 a 5 vezes por semana. Aham. Não é isso? É, é um pouco confuso, mas eu acho que eu tô entendendo. Vai pegar a ideia? Tô Não, a pegando. ideia é simples. Você não pode responder mais de uma pergunta, de uma resposta. Você não pode marcar mais de uma resposta, não. Você pode marcar uma, né? Mas vê, por exemplo, assim, se uma pessoa respondeu o que faz, e ela Uhum. respondeu o que faz, por exemplo, de 4 a 5 vezes por semana. No Uhum. caso, essa ficaria um, que é correspondente ao 5, de acordo com o meu dicionário, e as outras opções ficaria zero. Também não Então, ficaria correto, não? também ficaria tranquilo, mas no final, quando for fazer a análise, o que vai ter que ser feito? Eu não posso tirar a frequência individual de cada uma. O medo é o seguinte, Thaís, é que a pessoa marque, né? Você marque quando digitar, mais de uma opção ali. Uhum. Entende? Ou seja, no SPSS, você pode deixar assim? Pode. Aí a pessoa marcaria 1 para 4 a 5 e 0 para as outras, né? Ah, isso. Mas se eu tivesse naquele 17 lá em cima, frequência F, aí a pessoa marcaria o número 1, 2, 3, 4, 5 somente. Variável numérica, né? E você colocaria ali. É feito estado civil, vamos lá, vamos mudar a variável. Talvez você esteja muito apegada à resposta. Mas se eu perguntar a você estado civil, aí você vai me dizer o quê? Você é solteira, casada, o quê? Solteira. Solteira. Provavelmente usou o código 1, não é isso? Aham. Você tem como marcar o código 1 e o código 3? Não. Não, né? Mesma coisa atividade física. Você tem como marcar o código 1 e o código 4? Não. Uhum. Entende? E olha como você colocou o estado civil. Você botou Q4, estado civil numérica. Pronto, um dígito. Não é isso? É, isso. Então, na atividade física, que você também só pode marcar uma opção, como é que você colocaria? Numérica, um dígito. Entende? Aham. Por quê? Porque só pode marcar uma. Você não pode marcar mais de uma opção de Ah, tô frequência de entendendo. atividade física. Entende? Então, eu acho que eu entendi agora. Eu deixaria 16, né, para ele Uhum. responder se tem ou não. E a Sim. Q17 seria numérica, aí eu ia colocar o número correspondente. A categoria. Exato. Isso. Ah, entendi agora. Como é Estado Civil, né? Estado Civil você coloca um por quê? Porque você marcou solteira. Então, e a pessoa só pode ser solteira ou casado ou divorciado. Não tem como ser casado e solteiro, né? Exatamente. E Ah, professor, entendi. mesma coisa é frequência. Você não pode fazer atividade diariamente e fazer 4 a 5 vezes, né? Não tem como. Ou É, você marca um, ou você marca dois, ou é três, verdade. ou quatro, ou a opção 5 que é 5 mais. Entende? É, eu acho que até simplifica mais, né? Simplifica, Inclusive. porque ficam 5 variáveis a menos, né? Você fica só com uma variável para digitar, ao invés de Aham. digitar 5. É, Entende? é verdade. Então, vamos lá deletar essas frequências, que 5, que 17.5, que Aham. 17.4. Aí veja que interessante, se você manda alguém fazer para você, a pessoa faz direitinho. Mas aqui você fazendo, você vai pegando a lógica da coisa, entende? É verdade. E aí Eu você vai, coloco clica nela, deletar. deletar, certo? Vai poder deletar, tá com força. Tá com medo, né? Rapaz, trabalha retado todo dia. Vou deletar isso aqui. Deleta essa também. Eu acho que
que vai seguir ali, o senhor falando, eu já estava de olho em etilista. Eu acho que vai seguir a mesma lógica de deletar também, Exatamente. não é? Exatamente. Aí deleta isso daí. Aí essa que é 17, você vai transformar ela, né? Clica duas vezes nela. Hum, Ela tá como ali a label, title, né? Isso. Título. E Aí você vai eu mudar para número. number um dígito. Isto aqui. E ok. Ou seja, ela e coloca ela aí embaixo da 16, né? Ou seja, ela vai receber a informação um, 2, 3, 4 ou 5, certo? Isso. Onde cada número Peguei sim. corresponde a uma categoria, não é isso? Aham. Pegou a ideia? Peguei sim. Beleza. Aí você vai fazer agora, puxar para cima lá as outras, né? Vai bagunçar tudinho, você vai ter que refazer a ordem. Ai, Jesus Cristo. Alimenta-se no trabalho, sim ou não? Quantas vezes? Tem um salto também para fazer aí, né? É verdade. Tem um salto aí para fazer. Alimento preferido no trabalho. Inclusive, né? Se alimenta no trabalho, sim ou não? Aí, se for não, pula a 19, pula a 20, pula a 21, É, porque tudo isso aí é relacionado ao trabalho, é? é a alimentação do trabalho. Se a pessoa disser que não se alimenta, veja que interessante, Thaís. Se a 18 for não, não é isso? Aham. Toda a variável ali, 19, 20, 21, 22, 23, eu acho que ela fica como não se aplica. É. Eu estou achando, né? Não tenho certeza. Você que vai dizer aí na lógica de preenchimento. E Eu ela acho vai, o que cursor. eu Oi? acho que pularia a 19 e a 20. Ah, certo, certo. Então, mas se ele disser que não se alimenta no trabalho, por que você vai perguntar a ele espaço para a refeição? Ah, porque É. tem os espaços, né? É, mas eu acho que faz mais lógica também, porque assim, a 23 é pausa para a refeição. Então, se ele não se alimenta, ele não vai responder, né, se tem pausa ou não, porque para ele não é interessante, Porque não assim, vejo se eu valor. perguntar a você, Thaís, você se alimenta no trabalho? Aí você trabalha, você não está trabalhando atualmente, mas hoje em dia você trabalha federal, digamos, né? Se Aham, alimenta na pós-graduação, você vai dizer, não. Aí eu não vou perguntar a você quantas vezes você se alimenta, né? é verdade. Eu não vou perguntar a você qual o alimento preferido no trabalho. Você disse a minha agorinha que não se alimenta, né? Aham, Aí as outras também. Eu não perguntar a você um ambiente apropriado para alimentação. Não sei se você tem ou não alimento apropriado. Por quê? Porque você não se alimenta. é A não verdade. ser que tenha o local, mas você não se alimente. Mas tem um local, existe local. E pausa para refeição, eu não vou perguntar. Tabagismo não apaga, não, é. Segura para cima. Número de vínculos também sobe lá para Pronto, vai ser cima. aqui. Vou transformar em Pronto. numérica, né? Aqui é 25 transforma-se em numérica, né? Rapaz, tá desenrolada, viu? Ai, professor, você não sabe a luta, viu, que é para fazer isso. Até eu pegar foi Eu muita, imagino. muita pisa que eu levei, porque assim, Eu eu imagino, demoro imagino. muito para pegar as coisas, muito mesmo. Uhum. Mas assim, quando eu pego, eu faço Veja, direitinho. para você não ter que deslocar tudinho, deslocar tudo que vai fazer aí, o que você pode fazer? Hum, Você pode dar um espaçamento, ó, tabagismo, número de vínculos e reclamação do trabalho, né? aham. Bota lá para baixo mesmo, lá na última. Como estava antes lá embaixo. Não, é uma coluna na frente, uma coluna na frente, né? Para ficar a mesma coluna. Uma coluna um pouco mais na frente. E desce ela lá para baixo, certo? Ao lado da Q11, né? Para ficar. Vamos dar um espaçamento. É isso. Desce tabagismo também. Isso. Aí pega a frequência do etilismo, desce para cá, pulando uma linha, né? Uma linha acima do. Uma linha vazia do tabagismo e depois uma linha com a frequência do etilismo. Aqui, aqui. Isso. Aí puxa o etilismo para cá, para perto da frequência dela. Aí você construiu um grupinho de variáveis ali. Mesma coisa para refeição. Dá um pulo de uma linha sem variável, coloca na supla de cima. Só para não ter que. Aham. Mas cola ela aqui embaixo, desce ela aqui para baixo, para etilismo. Etilismo.
É só para poder a gente seguir um padrão aqui. Por uma linha, né? Uma linha sem, uma linha com. Isso. Aí coloca o ambiente apropriado junto dela, espaço de refeição junto dela, alimentação preferida no trabalho junto dela. Quantas vezes alimenta-se no trabalho. Aí agora a frequência, pula uma vazia, uma linha sem, pula e a outra coloca a frequência. Coloca atividade física em cima dela junto. Cansaço durante o dia. Aí aqui se dorme, aí eu pulo, né? Esse cansaço durante o dia, acho que fica junto com a Q14 em cima. Não, mas beleza, vamos lá. Ó, eu acho que aí tu tem que fazer agora o inverso, né? Separar a dificuldade do sono, desse aparência das fezes. Eu até colocaria a aparência das fezes lá embaixo, certo? Da Q11 ali, ó, perto da evacuação, porque é o mesmo tema, né? Pronto. Aí tu faz o contrário agora, sobe tudinho. Vou deixar aqui perto de idade, né? Que fica Pronto. mais. Uma coluna para frente, pronto. E aí vai agora alocando ali embaixo da outra, pulando a linha, acho que tem temas diferentes. E o resto pode manter, que tá muito bom. Assim, na verdade, Thaís, eu sempre, assim, né? Você vai perceber, vou deixar você perceber. Mas isso é bom que é a experiência de vida, você vai aprendendo as coisas. Tá. Quando coloca assim uma linha assim, a outra também, aí o que acontece? Quando ativar, ele vai ficar uma caixa em cima de caixa, assim próximo, né? Aí às vezes é melhor você dar uma linha assim, uma linha não para cada variável, mas isso aí vai bagunçar seu banco todo. Deixa para próxima. Deixa pro doutorado. Deixa para o banco do doutorado. Vai fazer? Ah, eu me inscrevi na seleção. Sério mesmo? Olha, menina, você é Sério, roxinha professor, mesmo. eu não sei onde é que eu tô com a cabeça, mas eu Não, fiz mas tá isso. certo. Mas tá certo mesmo. Acabando uma, começando a outra. É, para não deixar esfriar, porque senão a gente desiste. Ou fale não que eu fiz isso, eu deixei um tempinho aí, um intervalo grande, acabou atrapalhando muito minha vida. E é, Mas né? faz parte. O senhor tá no pós-doc ou no doutorado agora? Não, estou acabando o doutorado ainda. Já era para ter acabado isso há muito tempo. E me atrapalhei o ritmo, perdi o ritmo, né, do mestrado e acabou truncando tudo. Mas faz parte. É, eu vou tentar também a residência, porque assim, na verdade eu não sou enfermeira, eu sou nutricionista. Sim, sim. Aí, assim, como eu saí direto da graduação para o mestrado, eu senti um pouco assim de Olha, falta de prática. de prática, Aí estou a gente entendendo. fica muito na teoria, né, assim, no mestrado. Aí eu vou tentar a residência também, mas aí o que Entendo. passar, eu embarco. Não, com certeza. E para animar você assim, né, sobre o futuro, né, disso aí, tem uma professora que eu conheço que ela fez exatamente o que você fez. Acabou a graduação, entrou no mestrado direto. Não passou na residência na época, não passou. Passou no mestrado, aí foi embora. Aí fez o mestrado 2 anos, quando acabou o mestrado, ela passou na residência. Aí foi fazer a Eita. residência. Quando estava na residência, abriu vaga para professor efetivo do IF, né, Instituto Federal Aham. lá em Vitória, eu acho que foi Vitória, não lembro agora qual a cidade. Mas o bom é que foi na cidade dela, onde ela era do interior. E ela foi embora fazer a prova, passou. Então ela acabou a residência, entrou como professora efetiva e agora está Tá fazendo bem. doutorado, né? Está acabando o doutorado É, em enfermagem. Então, é. assim, espero que a história se repita com a senhora também aí. Ai, se Deus quiser, professor, Quem sabe, né? eu A, recebo. a história se recebe, amém. Que a história dela se repita com você, né? Mestrado primeiro, depois residência, É, e aí apareceu uma vaga do concurso lá pedindo só o mestrado, ela fez e passou. Aí foi tudo atrás do outro. E ela é. agora está fazendo doutorado, mas já é efetiva, né? Recebendo salário, né? Casou tudinho e Aham. está com a vida feita lá já, graças a Deus. Na É. cidade que ela. É a cidade dela, né? Ela não é Aham. de Recife, não. Inclusive, o final da residência também tem o TCR, né? Que é assim o trabalho de conclusão. Então Sim. é até bom eu aprender aqui, porque quando eu chegar lá, eu já vou estar um pouquinho mais na frente. Com certeza, ó. Só para você ter ideia, Thaís. Hoje eu estou com o pessoal da residência de enfermagem aqui do HC. Tive aula amanhã, inclusive, daqui a pouco, né? De manhã tem aula com eles. E eles vão aprender exatamente isso aqui que você está fazendo, criar banco de dados. Essa vai ser a aula que eles vão ter.
E a turma do R1, né, que é o residente do primeiro ano, está aprendendo a fazer cálculo do tamanho de amostra, definição de tipo de pesquisa, essas coisas que vocês aprendem, né? Hoje em dia aprendem na graduação aqui na enfermagem. Aham. Mas, ou seja, o que você está aprendendo aqui não vai ser perdido, não. Isso aqui vai ser usado muito mais na frente, e economizar seu dinheiro aí, e R$ 1.000 aí para gastar com estatística. É verdade. Veja, percebeu a Aham. bronca aqui, né? Quando você bagunçou, o que aconteceu? As variáveis todas mudaram Mudaram, de, foi? de ordem, né? É Entendi. normal. Botou do lado ali, ele vai perceber ali que tem uma mudança. E o salto para fazer, né? O salto das variáveis. Tá pegando a ideia, né? Tô pegando sim. A frequência da atividade física, o que era 5 passou a ser só uma variável ali, ó. Frequência F, né? Aham. Vai vendo aí a ordem, vai lá. Um, dois. Ah, fiz já, não 3, foi? 4, 5, Agora vamos lá. 6. Tu confere depois a ordem. Vamos ver aqui se na 28, ó, carga horária de trabalho. Diarista, plantonista, semanal. Ele pode marcar mais de uma, né? Porque ele pode ter mais de uma Isso. carga, né? É, é. Pronto. Essa é uma opção que a pessoa pode marcar mais de uma, porque ele pode ter mais de um vínculo, né? Ele Aham. pode trabalhar, digamos, diarista em um e no outro trabalhar Isso. 20 horas semanais, né? Uhum. E aí, no caso aí, como ele pode marcar mais de uma, realmente a opção melhor é essa aí, colocar uma resposta para cada item, certo? Aham. Horário de trabalho, veja, ele pode trabalhar de um em um trabalho e noturno no outro, Uhum. não é isso? Isso. Então, a gente pode manter aí as duas variáveis, duas opções, como sendo uma variável isolada cada uma, certo? Aham. Setor de trabalho, ele pode trabalhar em clínicas diferentes, pode também, né? Pode. Inclusive, tem questionários que são respondidos assim, né? 2 vezes. Uhum. Então, ele pode marcar. Pode. Como assim responder duas vezes? Não entendi, repete. Assim, por exemplo, ele tem 2 vínculos, ele Hum, trabalha no HC e trabalha em outro hospital. Aí um hospital hum, na clínica médica, no HC hum. na UTI, por exemplo. Aí Certo, são mas duas ele respondeu respostas. duas vezes o questionário ou marcou mais de uma opção Não, aqui? ele Assim? marcou mais de uma opção. Perfeito, 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 então. Aí você percebe, né, Thaís, que ele pode marcar mais de uma opção, diferente daquela da frequência da atividade física, né? Não tem como fazer Isso, mais de um turno verdade. de Aham, atividade. Meio de aham. transporte, olha, ele pode ir de várias formas para o trabalho, né? Isso. Uber, tudinho, né? Aham. Então, beleza. Eu só indicaria fazer uma coluna a mais ali para cada coisa, para poder separar um pouquinho mais, mas tudo bem. Tá bom, eu Puxar de vou lado, tentar né? fazer. Aham. Aham, mas é rápido isso. Só clica ali, arrasta para frente a última coluna, depois clica, arrasta para frente Uma a coluna pecinha, do né? meio, né? Tá ligado? Beleza. E não precisa de salto aí, ó. Meio de transporte não tem salto, Q36 até Q80 não tem salto, né? Tudo Uhum. filé. Só falta você incluir agora o salto da Q. Eu acho que a Q11 não, a Q12 não depende da Q11, porque tem a frequência de evacuação, é impossível ser zero, né? Tem que evacuar em algum momento. E aí, a aparência das fezes, ele pode até não saber a aparência, mas ele tem que responder alguma coisa, não tem como ignorar, não. Dificuldade do sono, ele tem que responder, cansaço tem que responder, então tem um salto para fazer entre a 16 e 17. Mas tem um salto da 9 com a 10, né? 9, marca aí, viu? Guarda aí. 9 com 10, 10 1, 10 2, 10 3, um salto. Bota no papel aí. 17 com 16 tem um salto. Alimenta-se no trabalho tem um salto. Pode juntar aquele 19 com a 20, Thaís. A 20 eu acho que tem a ver com o trabalho também, né? Alimento no trabalho, né? Isso. Agora, assim, é como eu estava pensando. Se ele disser que não se alimenta, quantas vezes? Aí não cabe responder quantas vezes. Mas É. alimento preferido no trabalho também não cabe, porque ele disse que não se alimenta. Uhum. Agora, o espaço para refeição pode até existir, né? Mas assim, o senhor acha, porque na 23, por exemplo, é uma pausa para refeição. Hum. Aí o senhor acha que eu deveria deixar ou eu deveria pular? Porque, tipo assim, se ele se alimenta, tanto faz ter pausa como não ter, né? Exato, porque veja, quando pergunta a você, você come no trabalho, você pode dizer, não, não como. Mas o fato de você não comer não quer dizer que não existe a pausa para a refeição, Ah, é verdade. Então, no né? caso, eu pulo para 20, né? Eu Não, tô no caso, achando, para 21. eu Da tô 18 achando, para 21. a 20 tu coloca para cima ali para ficar junto com aquele 19. Por quê? Porque se ele disser que não se alimenta, ele não tem alimento preferido, né? Porque ele não Aham, come, né? isso. Agora, se ele não se alimenta,
e você pula 19h20, chega na 21, tem espaço para refeição no seu trabalho? Tem. Se alimenta? Não, não me Uma coisa não alimento, né? anula a outra, né? É, Uma não anula a outra, exato. A 22, ambiente apropriado. Tem ambiente apropriado? O ambiente é apropriado no seu trabalho para alimentação? Você pode dizer sim, é. Se alimenta? Não, não me alimento, mas tem um local para alimentação, esse local é apropriado. Existe uma pausa para alimentação no seu trabalho? Existe. Você se alimenta? Não. Existe a pausa, mas eu não me alimento no trabalho. Entende? Tá pegando a ideia? tô pegando sim. Etelismo. A etelismo 24, 25 tem um salto, realmente. A 26, 27 não tem salto, né? Número de vínculos está mais associado a. É. Separa a 27 da 26, deixa uma linha pulada ali para saber que elas são independentes. Pronto, tabagismo. Você não perguntou a frequência do uso do cigarro, né, no questionário, né? É porque tem estudos que dizem assim que a partir de um cigarro só já faz mal. Ah, Então, entendi. assim, se ele fuma um ou se ele fuma 100, tipo Hum, assim, já é ruim de qualquer forma. entendi, pouco importa, tá certo, perfeito. Não, tranquilo, veja, o seu banco tá filé, falta só fazer saltos, conferir a ordem de tabulação de novo, né, que a gente bagunçou Uhum. tudo aí agora, e botar para gerar aí na digitação. Lembrando, copia o banco, digi um, digi 2. O banco original fica lá guardadinho, certo? Certo. Digitou o digi um, digitou o digi 2, fazer a validação. Aí tem a aula de validação de banco de dados lá. Se não conseguir, aí depois de tentar, aí fala comigo, tá certo? Aham. E na análise você que vai me dizer, Alessandro, eu não vou querer fazer não. Aí eu vou indicar a pessoa, né? Eu não consigo fazer por conta dessa tese que eu estou caminhando com ela ainda. Aham. E eu estou com o tempo bem apertado mesmo. Aham. E aí eu não vou conseguir fazer trabalho, entendeu, Thaís? Pronto. Professor, você acha que eu dou conta de fazer tudo sem precisar contratar uma pessoa? Dá, Thaís. E é como eu falei a você, né? Eu posso até me reunir com você assim, dar uma orientação, entende? Ah, Porque o tempo é uma demanda muito grande. O que eu vou indicar para você primeiro vamos rever aquele vídeo da aula de análise univariada, certo? aham. Começar a fazer a univariada dessa parte aqui, ó. Até a questão 3.3, 3.4, toda ela você consegue fazer a univariada, certo? Aham. Agora, quando passar para 36 a 80, né, o instrumento 36 aqui, o SQR e o Aham. César, também vai ter a parte univariada do instrumento, que é muito simples, você pode fazer. E a parte bivariada vai depender de como construir esse score, que a gente vai ter que ver como é que constrói, se soma as questões, divide pela quantidade, né? Aí alto e médio, né? Qualidade de vida, acho que deve ter coisa desse tipo lá. E aí a gente cria a variável, eu indico a você o cruzamento e você vai tocar o cruzamento, entendeu? Certo. Então, eu vou fazer assim, eu vou terminar amanhã essa automatização, eu vou digitar Uhum, os 118, né? Porque uhum, tem duas vezes para digitar, aliás, e vou tentar uhum. fazer a uni. E quando eu Certo. terminar, aí assim, mais ou menos eu entro em contato com o senhor para a gente marcar uma reunião para ver se está tudo ok, mais ou menos, e o senhor vai me conduzindo. Pode ser? Fechado, fechado, viu? Se em algum momento você pensar, não, eu não quero mais não, estou estressado, não quero não. Aí a saída é chamar uma galera aí que pega esse negócio aí e trabalhe pesado em cima dele, viu? Tá certo. Pois tá bom, professor. Fechado? Fico à Fechado. disposição aí e qualquer dúvida, mande mensagem para a gente agendar uma reunião. Mas eu já estou contente, Thaís, de você ter feito aí o banco, tá excelente. Tá bem avançado aí em relação a outros alunos, tá certo? Aham. Tá bom, professor. Muito Parabéns. obrigada. Eu Não, agradeço muito, viu, pela sua disposição aí de ajudar. vamos lá. A ideia, Agradecer. a gente está aqui para contribuir, para ir ajudando vocês a desenvolver a pesquisa. Eu lembro, Thaís, de uma aluna, é, a primeira do doutorado, né, da Federal, da enfermagem. Estou querendo lembrar o nome dela, Tassiana, não, estou querendo lembrar o nome dela. Rafaela, lembrei, Rafaela. A Rafaela, ela fez a análise do trabalho dela todinha sozinha, né? Teve reunião comigo, teve orientação, a gente sentou, rodou o modelo junto, mas ela ia para casa e fazia tudo, né? Aham. E isso foi muito positivo, tanto que a defesa dela foi uma das mais louvadas, né, no departamento. Foi a primeira, para Aham. começar, foi a primeira do doutorado, primeira tese, e a qualidade foi muito boa, entendeu? Nossa, Então, eu legal. acho que vai pelo mesmo caminho aí, tem tudo para você ter sucesso, e quem sabe isso traga até uma visibilidade para você diferenciada para a seleção do doutorado, entendeu? Ah, se Deus A seleção quiser. vai ocorrer agora, né? Nesses dias? Nesses dias, é?
A prova? A prova de inglês vai acontecer no final desse mês, Uhum. e no final do próximo mês vai ser a defesa do projeto, do Pronto. pré-projeto, aliás. Aí você vai chegar no projeto lá dizendo, eu já sei fazer análise estatística no meu projeto, banco de dados. Eu vou dizer, foi o professor Alessandro que me ensinou. Diga lá, eu sei fazer análise estatística, eu sei fazer o banco de dados do projeto. Isso aí é tudo um diferencial, sabe? Na aula da Aham, defesa, entendeu? A aham, validação do banco de dados, você dizer que sabe fazer, que vai fazer, entendeu? é É verdade. um. Quando eu ouvir de você isso aí, acho que vai já ter uma pontuação na frente aí, se Deus quiser. Tá Se certo? Deus quiser. Tá bom, professor. Tranquilo. Até Vou mais. pedir para o senhor me enviar essa gravação. Eu Pode vou ser? enviar, vou enviar. Eu mando para você daqui a pouco. Assim que o Google, quem não libera na aula, né? O Google ele faz um Aham. carregamento lá, que eu não sei como é que é. Aí ele vai Hum. liberar e eu compartilho o link com você, tá certo? Pronto, professor. Muito Até mais obrigada aí, bom mesmo. trabalho aí, Viu? até mais. Tchau, tchau. Tá, tchau.